cultura Portugal no Brasil. Aliás, curiosamente, é dos poucos instrumentos no âmbito do direito da família que nos vincula. Eu hoje estou a falar-vos aqui sem ser necessário tradutores, espero eu, consigam perceber aquilo tudo que eu estou a dizer, embora algumas palavras possam ser diferentes do brasileiro ou vice-versa, mas a verdade é que, apesar desta aparente ligação, 300 e tal anos de história comum, tivemos um divórcio há 200 anos, mas no fim de contas foi um divórcio com qualificações distintas, como há bocado dizia o professor Jorge Eduardo Pinheiro. Cada um dorme no seu quarto. Não foi um divórcio pleno entre Portugal e o Brasil. A verdade é que no âmbito de questões tão importantes como é o direito da família, nós temos dois instrumentos de direito internacional, multilateral e nem sequer bilateral, o que é uma coisa completamente espantosa. Este é um deles, realmente, é a Convenção da Haia de 1980, o outro é a Convenção de Nova Iorque sobre a Segurança Internacional de Alimentos. Portanto, este é o único instrumento que, no fim de contas, regula esta matéria. Não temos nada sobre divórcio, não temos nada sobre sucessões, inclusivamente não temos nada sobre cooperação judiciária tudo. Portanto, no âmbito se é verdade que as nossas relações entre Portugal e o Brasil já se fazem de avião, as relações em termos de cooperação judiciária são do tempo da Idade Média. Portanto, ainda é o curso à velhinha carta rogatória e com todos os atrasos que isto provoca. Dizia, portanto, que esta Convenção da Haia em Portugal entrou em vigor em 1983, no Brasil em 2000, estão aqui as autoridades centrais de um e do outro país, no caso do Brasil, a Secretaria dos Direitos Humanos, e os objetivos essenciais é assegurar o regresso imediato de crianças deslocadas ou retiradas ilicitamente no Estado contratante e fazer respeitar nos outros Estados os direitos de guarda e visitas que existam nos espaços do Estado contratante. Basicamente, o que se pretende é isto: é assegurar que essa criança tenha acesso a todas as culturas da sua herança. Aquilo que devia ser um instrumento de riqueza dessa criança. Eu tinha uns amigos que os pais tinham pai e mãe, tinham nacionalidades diferentes. Eu achava que aquele amigo era uma pessoa, um rapaz cheio de sorte, porque tinha, no fim de contas, a oportunidade de ter uma família, no caso era holandesa, e tinha também uma família portuguesa. Eu achava que realmente era um rapaz cheio de sorte, mas já podia, quando ia visitar os avós, ir à Holanda, que era muito vantajoso há uns anos atrás. E depois, realmente, aquilo era uma vantagem, porque ele tinha um acesso e contacto com duas culturas completamente diferentes na altura, que era a cultura holandesa e a cultura portuguesa. E é realmente isto que se pretende, é que este fator seja um fator de enriquecimento desta criança e não um fator de diminuição. E o que se nota, muitas vezes, é que isto acaba por ser um fator de diminuição dos direitos desta criança. Só lembrar também que o Brasil também faz parte de uma Convenção Interamericana sobre a Restituição Internacional de Menores, assinada em Montevideo em 15 de julho de 89, que entrou em vigor na Ordem Jurídica Brasileira, através do decreto número 1212, de 3 de agosto de 1994, este que restringe realmente ao espaço interamericano. E, portanto, aqui também estamos a falar realmente em convenções, portanto, aqui a ideia de que quando um Estado ratifica um tratado, todos os órgãos do poder estatal vinculam-se a esse tratado e, portanto, têm de se comprometer a cumpri-lo de boa fé. Portanto, se o Estado brasileiro ou o Estado português se vincularam a estes tratados, é realmente obrigação de todos os órgãos do Estado brasileiro e do Estado português cumprir este tratado. Só para vocês terem ideia, os números aqui estão um pouco misturados porque são realidades completamente diferentes e informações completamente diferentes. O número de casos formulados entre Portugal e o Brasil, portanto, de um lado para o outro, tem tido um acréscimo desde 2009 até 2013. Parece que provavelmente em 2013 teremos atingido o pico. Estes dados de 2014 são até há poucos dias atrás, o que quer dizer que é sempre uma incógnita com o que é que irá acontecer no futuro, mas de acordo com a informação que me foi dada pela Secretaria dos Direitos Humanos do Brasil, da ACAF, Autoridade Central Federal, temos 53 casos em Portugal e no Brasil, 44 pedidos formulados por Portugal, 9 pedidos pelo Brasil. 3 destes 53 casos dizem respeito realmente à regulamentação do processo de visitas. E, realmente, para terem uma ideia da dimensão de que estamos a falar quando falamos destas situações. Ora, o que é isto da retirada ou da retenção ilícita de crianças?
Realmente ocorre quando um progenitor ou outro familiar desloca ou retém de forma ilícita uma criança, portanto, se desloca, ela leva para outro Estado, se retém, é porque, no fim de contas, teve o direito de a deslocar para outro Estado, mas não, acaba por não a entregar. Que lhe tenha sido atribuída por efeito legal, por força de acordo vigente, segundo o direito desse Estado, ou então mesmo de acordo com a própria lei desse Estado. O direito de custódia inclui o direito de decidir sobre o local de residência da criança, enquanto o direito de visita compreende o direito de levar a criança por um período limitado de tempo para um lugar diferente daquele onde ela habitualmente reside. Isto é o que resulta do artigo 5 da Convenção da AIA de 1980. Eu tenho aqui uma imagem que deve ser familiar aos brasileiros com a imagem do Shane Goldman, um menino que deu uma grande polémica no caso que envolveu as autoridades norte-americanas e as autoridades brasileiras, em que efetivamente demonstra bem as dificuldades que se sentem numa situação destas, é que normalmente anda tudo a discutir, tem inclusivamente questões diplomáticas, mas esquece o próprio interesse da criança. O que é isto do conceito de residência habitual? Para verem que efetivamente o conceito de residência habitual nós adotamos em Portugal por força da uniformização dos tratados da União Europeia. O primeiro conceito foi construído no acórdão, o acórdão Bárbara-Mercadi contra Ricardo Schaaf, do Tribunal de Justiça, em que traduz uma certa integração da criança no ambiente social e familiar, no qual a sua presença não seja temporária ou ocasional e apresentando um caráter estável que permita considerar o centro permanente ou habitual dos seus interesses. Como podem ver, os tribunais britânicos estão a terminar a formulação um pouco diferente, mas também não se afasta muito daquela que é seguida pelo resto dos países da União Europeia, e a República da China, isto em alguns casos por isolar, tem este conceito de centro de vida e local de habitação de uma pessoa durante um determinado período de tempo. Portanto, este é o conceito de residência habitual, que é, no fim de contas, o Estado fica com o poder de decidir o direito de custódia, o direito de visita daquelas crianças, e se houver realmente uma deslocação ou uma retenção ilícita, por via da Convenção, ele não perde esse poder e pode realmente reclamar que a criança regresse ao Estado. É evidente que isto não é matemática, e não sendo matemática, há sempre exceções. E as exceções são normalmente aquilo que coloca dificuldades nas relações